Shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Bom dia, bom dia, uau! Senhor Jesus, eu te louvo por essa oportunidade, na verdade essa rica oportunidade, aonde, Senhor, damos lugar para o Teu Espírito, para buscarmos o pão vivo que o Senhor libera, toda terça, quarta e quinta, 5h40 da manhã, aqui no ministério e aqui no nosso espírito. Bora, shalom, shalom, bom dia, seja bem-vindo. Estamos à busca desse alinhamento com os céus, desses alinhamentos, onde podemos sim não termos nada quebrado, podemos não ter falta de coisa nenhuma e podemos sim nos alinhar para não ter nada fora do lugar. Por que, profetiza? Porque Jesus foi o sacrifício perfeito para cumprir as profecias, principalmente as messiânicas. Nenhum dos ossos desse cordeiro na cruz pôde ser quebrado. Por isso, através de Jesus Cristo, recebemos esse alinhamento, desse sacrifício perfeito, santo, aceito por Deus. Aleluia! Tudo bem com você? Último dia da semana, amém? Estamos chegando na reta final. Uau! O livro de hoje é 1 Pedro. Aleluias! 1 Pedro. Bora aí, abra sua Bíblia junto comigo. Vamos crescer mais um pouquinho. Tudo bem com você? Foi poderosamente edificado com a live de ontem? Compartilhou a live? Compartilhou essas verdades com alguém? Compartilhou essas verdades com os que precisam serem alcançados pela maravilhosa luz? Meditou, ruminou, para que a sua mente, alinhada a esses princípios, se torne a mente de Cristo? Dê um glória aí, testemunhe. Profetiza, estou entendendo que esse voto está trazendo de edificação para todos nós. Amém, estou alinhada. Profetiza, estou sujeita. Quero sim ser alimentada também no meu espírito. Quero sim ser edificada. Uau, ser edificada. Isso, ser edificada nesses fundamentos tão preciosos que vão nos permitir, igreja, sermos luz e nos mantermos como luz, independentemente de qualquer que seja a situação que o Senhor venha permitir eu e você viver. Olha só que interessante, 1 Pedro 5, bora lá? 1 Pedro 5, amém? Capítulo 4, versículo 4, aleluia, vou ler aqui com você. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo? Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em Cristo Jesus? Uau, perdão, eu li o capítulo de João, é 1 Pedro, perdão, amém? Bora lá? Não, é isso mesmo, tá tudo certo. Só um minutinho, me perdi aqui, bora comigo, amém? É isso mesmo, li errado, tá? Realinhando aqui, 1 Pedro, amém? 1 Pedro 5, 4. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perderá o seu brilho. Oh glória! 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Existe um rema aqui, existe uma verdade aqui poderosa, onde o Espírito Santo vai trazer clareza, edificação, nos fundamentando, para que assim nós não venhamos vencer a nossa fé,
Não vamos descartar o que eu li aqui sobre 1 João? Quem senão é aquele que é escolhido de Deus para vencer o que está no mundo? Se não são separados. Você é um separado por Deus para herdar essa coroa. Você é uma escolhida, um escolhido de Deus para herdar uma coroa. Todos aqueles que discerniram isso também discerniram o que Paulo está falando sobre pódio, um lugar no pódio, é ir além da salvação. Você entende essas verdades? A salvação é um presente, é um dom gratuito de Deus, é um privilégio de Deus, dado a todo aquele que crê em Cristo Jesus. Oh glória! O que eu quero compartilhar com você aqui? O que está acontecendo aqui, nessa carta, pastora Iris? Nessa carta, Lô, preste atenção, Raquel, seja bem-vindo. O que está acontecendo aqui nesse cenário? Eu não sei se você está tendo clareza que a partir de todo o capítulo 5, no novo pacto, na nova aliança, principalmente a partir das cartas de Paulo, nós vemos como Paulo, seja bem-vindo, apóstolo Edson Júnior, meu amor, já almoçou minha vida? Seja bem-vindo. Preste atenção em algo. Preste atenção em algo. Você já parou para analisar como Deus buscou pessoas improváveis para trazer um padrão novo, para trazer um padrão de edificação? Nós vamos ver as cartas de Paulo, né? Nos ensinando, nos instruindo com afinco em um padrão, com o objetivo de sermos como Jesus Cristo. Não é isso? Olha só que interessante. Todas as cartas de Paulo está falando sobre edificarmos a nossa identidade, edificarmos, sabe, a nossa mente, para trazermos cura para a nossa alma. Porque é na nossa alma que se encontram os conflitos, né, emocionais, relacionados aos nossos desejos, relacionado àquilo que a gente quer, relacionado àquilo que a gente pensa, sabe, segundo o nosso próprio querer. Mas eu gostaria de te dizer algo: a alma não foi gerada para receber esse tipo de edificação. Eu amanheci com vontade de viajar, tirar férias, tirar 3 dias para ficar ali, contemplando o dia, contemplando a criação. Não é algo bom? É algo bom. Isso vai trazer saúde para minhas emoções, isso vai trazer, né, sanidade para as minhas emoções, que é saúde, né? Mas não é só sobre isso, esse nível. É sobre devolvermos para a nossa alma os céus. A nossa alma foi edificada por Deus em nós, para nela os céus edificar dons, talentos, inspirações, a tricologia de Deus, entende? Eu quero falar nessa ordem: espírito, alma e corpo, entende? Então a alma foi gerada por Deus para gerar os sonhos de Deus, para gerar os propósitos de Deus, para gerar os princípios de Deus, e nisso há vida. Então, quando nós temos essa clareza, nós vamos sofrendo metanoia nesse novo nascimento. Amém? Nós fomos nascidos em Cristo Jesus para passarmos por essa metanoia, essa transformação. Por quê? Porque o pecado trouxe defraudação. Amém? Para nossa mente, para nossa alma, dando assim muita vazão para os desejos da nossa carne. Tiago também vai falar sobre isso. Vocês não sabem pedir, e por não saber pedir, pedem e não recebem. Entende essas verdades? Pedem e não recebem. Por quê? Por causa do dialeto. Se eu não tenho uma mente cristocêntrica, se eu não tenho uma mente que se alimenta dos princípios da verdade, a minha boca vai confessar o quê? A minha boca tem a tendência de liberar o quê? Confessar o quê? Profetizar o quê? Então eu sou resultado de tudo aquilo que sai da minha boca.
Então você quer discernir o que é libertação genuína? Autoavaliação. Autoavaliação todos os dias. Autoavaliação através da cruz, nas nossas emoções, nas nossas ações e principalmente reações. Nas nossas reações, em muitas situações que somos pegos de surpresa, quando somos pegos de surpresa, uau, se nos avaliarmos, ela revela em que nível estamos, em que nível está, em que padrão está de cura, de libertação a nossa alma. É minha responsabilidade alinhar, sabe, a minha alma a ser governada pela minha mente, por tudo aquilo que o Espírito gera através das Escrituras. Vocês estão me entendendo? Tem pessoa que às vezes fala, eu não entendo o que você fala. Entende? Eu estou trazendo clareza. Sua alma foi gerada por Deus para gerar os céus, para gerar o propósito. Então nós vamos ver aqui nessa carta de 1 Pedro, capítulo 5, um homem que não tinha equilíbrio nas suas emoções. Para alguns psicólogos vão trazer o alinhamento e o estudo que Paulo era sanguíneo, né? Pedro era sanguíneo. Nós vamos ver que Deus escolhe um homem fora do padrão, para trazer um padrão dos céus, para assim trazer um modelo do novo pacto, o exemplo da nova aliança na figura de Jesus. Jesus é o centro aqui. Bruno, seja bem-vindo. Jesus é o centro aqui, amém? Então bora lá, o que está acontecendo aqui nesse capítulo? Lembra do versículo da última live, que eu falei que era necessário, nós profetizamos aqui, que era necessário desembainhar a espada? Então, quando eu desembanho a espada com discernimento, com clareza, com propósito, eu vou trazer edificação, não só para a minha vida, mas para o meio. Então nós vamos ver aqui um homem como Pedro, que foi escolhido para ser a lasca da rocha, a lasca da pedra, ser extensão de quem Jesus é, ser extensão de quem o cabeça é, né? Que é Cristo, a rocha, a pedra de esquina, a pedra singular, rejeitada por muitos, amém? Pedro é levantado para ser extensão da rocha. Pedro é levantado, sabe, para trazer edificação também. Vocês entendem essas verdades? Então existe um padrão. Eu não posso pegar o cristianismo para me promover. Eu não posso usar o cristianismo para, sabe, me edificar na minha vida tão somente pessoal. Não. A edificação através dos manuscritos é para nos proporcionar essa metanoia, essa transformação onde o pecado trouxe tantos danos. Você entende essas verdades? Entende essas verdades? Bora aqui comigo. É metanoia. Nós vamos ver um homem que desembainhou a espada sem discernimento, porque entrou em crise emocional quando viu Jesus, amém, sendo confrontado pelos exércitos, né, das ordens maiores que vinham do império, né, para o levar para o seu propósito. Sabe, ações que parecem ser boas, mas não é o que Jesus está esperando de mim, de você e da nossa posição. É sobre isso. Jesus estava pronto para se entregar. Ninguém tomou Jesus. Jesus estava pronto para se entregar. Mas Pedro, nas suas emoções, mas Pedro, em sua conexão de alma, se colocou diante, né, dos soldados. E a palavra vai dizer que ele desembanha a espada para ferir, ele desembanha a espada fora do propósito. Então este que aprendeu aqui nesse cenário com Jesus é o que está instruindo aqui em 1 Pedro. Ele está dizendo aqui, ó, que todos aqueles que foram separados por Jesus não liderem de maneira, sabe, desenfreada, como se fossem dominadores dos seus liderados. Tenha equilíbrio, tenha domínio próprio, tenha sobriedade. E por que Pedro está trazendo essa clareza?
porque era muito os levantes contra os escolhidos do Senhor nessa era. Lembre-se, era essa classe de pessoas, pessoas escolhidas, apóstolos escolhidos, comunidades escolhidas para trazer edificação do reino de Deus na era romana contra o Império Romano, contra o governo romano. Então existia muita pressão, muita perseguição. Então esse que era sanguinário, esse que não tinha cura na sua alma, esse que ainda não discernia o verdadeiro propósito em andar com Jesus e como aprender tudo que Jesus esperava dele, desembanha a espada e fere um sacerdote. Presta atenção nisso, um servo do templo. Então imediatamente Jesus se move. Imediatamente Jesus se move com compaixão e misericórdia daquele homem e o cura. Opera ali um milagre, um prodígio, uma maravilha, um sinal maravilhoso, que tinha sim poder e autoridade para impactar todos que estavam ali, principalmente Pedro. Jesus aqui estava ensinando Pedro a andar no Espírito, se mover no Espírito. Jesus aqui estava ensinando Pedro, aquele que lá atrás ouviu Jesus falar para ele: apartai-vos de mim, Satanás. Tudo aquilo que se levanta para comprometer o propósito em nossas vidas, como foi na vida de Jesus, Jesus exortou. Jesus exortou. Então nós precisamos ter clareza nessas verdades, porque se eu não trouxer metanoia todos os dias para minha mente, eu não vou ter como ter estrutura para alinhar a minha alma ao Espírito, à obra do Espírito. E volto a falar de Tiago, é uma luta, é uma guerra, entende? Pela alma, a carne que é a alma, e o Espírito que é governar a alma, restaurar a alma, restaurar nossas emoções, realinhar as nossas emoções. Para quê? Para liberar dons, para liberar talentos, para liberar inspirações dos céus. A alma foi gerada para esse propósito, e por isso que a carne vai perdendo lugar, governo. Mas tudo isso começa onde? Na mente. Lembra que eu disse ontem, para o judeu messiânico, não existe campo de sentir emocional, né? Não existe isso para o judeu. Existe discernimento, existe obedecer uma palavra que foi revelada, uma exortação, uma instrução, um fundamento. Existe obedecer, não sentir para obedecer. Nós vamos fazer aí logo algo sobre aprendendo a sentir, porque precisamos aprender a sentir. Por quê? Porque eu disse no início da live, às vezes somos resultados daquilo que acolhemos, às vezes somos resultados daquilo que comemos. Então a nossa boca vai se encher de tudo isso, entende? A palavra vai dizer que do que está cheio o nosso coração, amém? Da boca é liberado vida ou morte. A boca fala do que está cheio o nosso coração. Então eu quero te pedir um pouco de atenção nessa live de hoje, nessa live aqui de quinta-feira. Já estamos chegando na reta final, já estamos chegando em Apocalipse. Vencemos um voto, porque demos lugar para o Espírito. Estamos vencendo um voto sem falhar um dia, porque estamos dando lugar para o Espírito governar nossa carne, nossa alma, nossas emoções. Então é possível aprender com Pedro, é possível sermos transformados, é possível ouvir as palavras duras, firmes, fortes, poderosas que Pedro ouviu de Jesus e continuar crescendo, porque é sobre doer para não doer nunca mais. É isso que as escrituras às vezes provocam em nós, e nós vamos falar também um pouquinho sobre isso. Este homem que aprendeu com Jesus, aqui em 1 Pedro 5, está trazendo alinhamento e palavra de esperança, e mais, está apontando um destino, está apontando o que nós vamos herdar no nosso futuro, na nossa vida eterna. Ele está falando da coroa que vamos receber na Nova Jerusalém. Você entende essas verdades? Ele está falando em nos tornarmos plenamente luzeiros.
Essa coroa está pronta. Essa coroa é minha e sua. Essa coroa, por causa do sacrifício de Jesus, nos traz esses discernimentos. Nós somos separados por Deus para sermos coroados, é ou não é? Ele não é o rei dos reis? Por que você se vê como o bichinho de Jacó? Por que você se vê sem valor? Por que você se vê como aquele, sabe, que está aí levando uma vida sem destino, sem propósito, se esvaindo, sabe, em saúde, soqueando o vento, sem saber para onde vai, quem é? Ei, é só ruminar, é só se inclinar para a obra do Espírito, e o Espírito Santo de Deus, que é totalmente eficaz, vai realizar essa grande edificação, porque os fundamentos vêm através da sã doutrina, a sã doutrina da nossa fé, que é racional, que é firme, que tem um objetivo, que é intencional, a sã doutrina das Escrituras, que vão nos levar a crescer em nossa forma de viver, em nossa forma de relacionar. Então existe algo mais tremendo, mais terapêutico, vamos dizer assim, do que as cartas de Paulo, para trazer cura para a minha forma de viver. Ele traz vários padrões. Eu vou fazer um trabalho sobre isso. As cartas de Paulo vão trazer padrões que vão dar qualidade de vida para os predestinados, para os escolhidos. Existe um padrão. Não aceite viver tão somente para sobreviver, para cumprir aquilo que Deus está te pedindo. Não aceite isso. Existe uma qualidade de vida nisso tudo, nesses princípios. Esses princípios é vida. Você sabia que o Verbo foi encarnado? O Verbo foi encarnado. O Verbo é Jesus. Então, quando você está se relacionando com as Escrituras, como estava se relacionando Pedro, você vai sofrendo metanoia. Então, aquele que passou por várias situações, teve uma situação aqui bem interessante, ó. Jesus ali, sendo seguido pela multidão. Olha, a multidão estava seguindo Jesus. Por que, profetiza? Parte da multidão estava seguindo Jesus, né? Até servindo entre aspas. Por que, profetiza? Por causa dos milagres. Jesus operava milagres para alcançar os incrédulos. Mas houve peneira. E quem estava segurando a peneira? O próprio Jesus. Aquele que não decidir se tornar um comigo. Aquele que não decidir se tornar um comigo. Amém? Não ceando, não trazendo a lembrança, né? O partir do pão e beber do vinho. Se espalhe, peneira. Se espalhe, peneira. Se espalhe, poda. Se espalhe. Mas aqueles que discerniram que é se tornar um comigo, através do pão vivo, da palavra viva que desce dos céus todo dia para nós, esses se tornarão um comigo e com o meu Pai. Você entende? Ele está nos dando a condição de ter vida plena aqui e vida eterna no Pai. Ele está lá no Pai preparando essa morada. Você entende? Essa grande morada é a Nova Jerusalém. Ela vai descer, ela vai tabercular com a terra. Você entende isso? A Nova Jerusalém vai descer. Deus vai ter prazer de se tornar um com a noiva. O grande casamento vai se dar. Então é sobre essa coroa, é sobre essas verdades, sabe? Que nós estamos aprendendo hoje também aqui com Pedro. Lembra que Paulo se tornou até assassino. Pensa o que ser menino, né? Como a gente também aprendeu com o jovem rico, nos leva a ter comportamentos onde opera domínio, controle e tirania. É Pedro que está aqui orientando o povo: não sejais assim, sejais humildes. E mais ele vai falar assim, ó: espontaneamente execute a missão. Execute a missão, porque o verdadeiro pastor, o bom pastor, o que ele está dizendo aqui? Ele vai se manifestar. Você entende? Ele vai se manifestar novamente. Então, se você e eu somos escolhidos para sermos edificados, para adquirirmos vida plena, o Evangelho de Deus cresce. Quantos não quer saber do Evangelho por causa do falso testemunho? Quantos
não quer saber do verdadeiro evangelho, do reino de Deus, por causa do mau testemunho. Por isso que Jesus se levanta imediatamente e cura a orelha do predestinado, do sacerdote ali. Você entende? Jesus em tudo dava bom testemunho. Jesus em tudo se movia como deveria se mover. Para dar o quê? Glória ao seu Pai, glória a Deus. Glória àquele que o predestinou para essa missão. Então Jesus também nos predestinou para a obra do reino. Jesus cumpriu, presta atenção nisso, a obra do evangelho. Jesus preparou o caminho através da obra do evangelho. Para quê? Para nos predestinar, amém? Para nos fazer extensão, para execução, para a manifestação da obra do reino, que manifeste o seu reino. Você pode declarar essas verdades aqui junto comigo? Senhor Jesus, que manifeste o seu reino na minha mente, na minha alma e no meu corpo, e na minha forma de viver, e na minha forma de relacionar. Esses tipos de instrução, de ensino, em muitas situações não dá muita glória a Deus, não dá muito glória a Deus, não dá muito movimento, Por quê? Porque são ensinamentos que estão nos levando a pensar, a refletir, e conforme nós vamos pensando, tendo consciência, nós nos tornamos livres para adorar de maneira racional. E isso é adorar de maneira racional. Por que que eu dou glória, uma manifestação mais enérgica? Por que que eu danço? Por que que eu pulo? Porque hoje eu estou tendo consciência de como eu estou entregando o meu louvor, de como eu estou entregando a minha adoração. Então não é por sentimentalismo, não é por isso, mesmo sabendo que o poder de Deus também vai passar pelos nossos sentimentos, mas eu estou falando sobre sermos edificados. O que é ser edificados? É sermos, estabelecido na rocha. Lembra da passagem em Mateus, quando Deus diz assim, aquele que verdadeiramente edifica a sua vida, a sua casa, a sua morada na rocha, vai vir a tempestade, vai vir o vento contrário, vai vir as lutas, vai vir o olho do furacão, em que muitas situações é o próprio Deus, e não vai sofrer abalo. Mas aquele que edifica a sua vida, a sua casa na areia, esse será destruído. E ainda é amor de Deus. Aqui Deus está nos ensinando onde estamos firmando a nossa vida, aonde estamos fundamentando a nossa vida. Você está fundamentando em amar mais sua esposa do que a Deus, mais seus filhos do que a Deus, mais o seu trabalho e o resultado que ele dá do que a Deus? Isso é edificar a sua vida na areia. Você entende? Augusto Cury vai dizer que não há terapeuta, psicólogo maior que Jesus Cristo, do que Paulo, do que João, do que Pedro, do que Lucas, do que Mateus. Eles viveram, eles tiveram experiência com o verbo vivo, e o verbo vivo se manifestava em vida. Ele amava estar em comunidade, ele amava comer junto, ele amava estar com os seus, ele amava ter empatia com aqueles que estavam doentes e enfermos, tanto no corpo, como nas emoções, como no espírito. É sobre esse padrão de vida. Pedro está ensinando: sejais humildes, sejais amorosos, sejais cheios de compaixão, porque para estes Deus reserva a coroa que nunca mais vai deixar de brilhar. Então eu te convido a olhar para dentro. Como você está se relacionando com a sua família? Como você está se relacionando, com a sua descendência, com a sua parentela? Como você está se relacionando como corpo na sua comunidade, como corpo de Cristo? Como nos relacionamos? Amém? A maneira de nos relacionarmos nessas áreas, nesses padrões, vão trazer clareza em que nível está o nosso crescimento no espírito. Eu queria tanto receber uma profecia para ter uma resposta sobre isso.
eu vou te falar sobre uma profecia tremenda e a maior de todas. Porque o profeta maior é Jesus. Sabe qual é a maior profecia para revelar você, alinhar você ou realinhar você? Se chama cruz. Se chama a cruz de Cristo. Se veja na cruz, olhe para a cruz. O seu padrão está na cruz. Para cada um de nós, Deus tem uma justa medida e peso, tamanho de cruz, né? Altura, comprimento, profundidade desse amor é revelado a nós através da cruz, né? Porque Paulo fala, é necessário ser revelado a altura, a largura e o comprimento dessas verdades, que é o amor. Então, você quer ter uma clareza em que padrão você está. Você quer ter uma clareza se você está adorando a Deus de fato. Você quer ter uma clareza se o seu louvor louva a Deus na sua forma de viver. Falar de louvar a Deus e adorar a Deus não tem nada a ver com musicalidade. Cantar, tocar um instrumento, não tem nada a ver com isso. Desenvolver uma vida que louva a Deus está, sabe, nos firmando na nossa forma, nessa verdade, na nossa forma de vivermos um com os outros de maneira que louve a Deus. Isso é ter uma vida que louva a Deus. Adoração, nada me rouba, nada me tira dele, nada me arranca dele. A minha primícia, tudo é para ele, isso é adoração. Louvor, vou voltar a dizer, é a decisão que eu tomo de desenvolver uma vida através dos princípios genuínos, gerando padrões divinos nos meus relacionamentos. Aí eu louvo a Deus. Se há respeito na minha forma de relacionar, se há honra na minha forma de relacionar, se há compaixão na minha forma de me relacionar em relação àqueles que me ferem, em relação àqueles que dão o que tem, né? Porque cada um dá o que tem, né? Se o meu padrão é divino, eu não vou permitir aquilo me moldar, eu não vou permitir aquilo ditar quem eu sou. Eu vou ter empatia, eu vou ter misericórdia, eu vou perdoar. É sobre esses níveis. Paulo está nos instruindo, Pedro está nos instruindo aqui sobre essas verdades. Então eu preciso me ver na cruz. A cruz é o nosso espelho divino, que vai trazer luz para essas áreas que ainda se encontram em trevas, em sombras. Por quê? Por causa do pecado. O pecado do jardim do Éden nos tornou pecadores. Mas, aleluia, o sacrifício do segundo Adão nos tornou filhos. E filho tem esse lugar no Pai através da cruz, né? Pedro, Paulo, João, todos eles vão falar sobre isso, sobre essa grande verdade. Não há outro caminho. Profetiza aquele jovem rico, né? Ele só precisava reconhecer que o mestre era o Cristo, era o escolhido de Deus, era o, sabe, Messias. Era só isso. Se ele tivesse esse discernimento, essa clareza, nada ia governar a vida daquele jovem. Lembra do jovem rico que eu ministrei ontem? O que estava roubando a adoração daquele jovem rico? Entende? Então é sobre essas verdades a live de hoje. Amém? Mas eu quero ler algo aqui para você, que são palavras que a gente usa, que a gente declara, que a gente recebe ou que a gente escuta. E essas palavras, não sei se você tem o hábito, não sei, Deus pediu para eu falar sobre isso e declarar essas verdades aqui sobre você, nessa live hoje. Às vezes nós só repetimos o que ouvimos. Se perguntassem para você, onde está isso nessa escritura, você saberia que está também em 1 Pedro? Sim, tá? Então abra os seus ouvidos espirituais, porque eu quero declarar essas verdades sobre a sua vida. Amém? Ame as escrituras para chegar nesse padrão de plenitude. No seu espírito, adquirir na mente de Jesus, na sua alma, tendo suas emoções alinhadas em seus propósitos, em seu gozo, equilíbrio, sanidade no corpo. Eu profetizo essas verdades em nome de Jesus. Toda a escritura nos dá todas essas verdades. Amém? Nos dá essas virtudes divinas. Amém? Nos dá essas virtudes divinas. Contra a doença, contra a enfermidade, contra crises existenciais, doenças psicomáticas. Tudo que eu e você precisa, a Bíblia tem
para liberar. E ainda está disponível através do Espírito Santo. Então, primeiro padrão, se aproprie dessas verdades aqui que eu estou liberando. Segundo padrão, rumine as Escrituras olhando para o seu crescimento na sua forma de se relacionar com as pessoas e com o meio. E aonde eu busco isso? Buscando me relacionar primeiramente com Deus. Lugar secreto, lugar de intimidade, lugar de relacionamento. Essa noite, às 3 horas da manhã, eu levantei só para ouvir ele, fiquei quietinha. Levantei às 3 horas da manhã, ele me tirou da cama. Tô aqui, só quero ficar com você. 5h40, voltei para orar de novo. E aí aqui, ó, para profetizar, para receber essa palavra, para receber, sabe, na minha mente defraudada, para que ela sofra metanoia, entende? Então, se veja na cruz, volte-se para a cruz, para focar essa verdade. Você foi escolhido por Deus para se relacionar com as pessoas de maneira genuína e divina, para se manifestar o reino. Amém? Glória a Deus. Segundo nível. Terceiro nível, não perca a fé, não perca a esperança. Pedro está trazendo essas verdades aqui, declarando para aqueles que estão se sentindo abatidos, oprimidos, desesperançados. Pergunta por quê, profetiza? Por causa da perseguição. Não é por causa, sabe, das promessas que Deus fez e não recebeu. Não é por causa disso. Por causa da perseguição. Pergunta outra vez por quê, profetiza? Eles estavam sendo perseguidos porque o Evangelho estava sendo anunciado, porque o Evangelho estava alcançando de maneira extraordinária muita gente. Então, quanto mais o Evangelho estava sendo enviado, mais esse povo estava sendo oprimido. Então Pedro vai trazer uma palavra de esperança. Ei, olhe só, preste atenção nesse alinhamento. Levanta-se, não se abata por muito tempo, não se entristeça, se oprima por muito tempo, porque essa breve e leve e momentânea perseguição, tribulação, prova, lutas e tentação vai passar. Porque como vocês que estão sendo aí perseguidos, muitos também estão, muitos também decidiram se manter fiel, muitos também decidiram passar por tudo que tinha que passar, mas não saíram da posição. Para que, comunidade? Pedro alinhando, para que cresça o Evangelho, para que se expanda a obra do reino através do Evangelho, para que multidões, povos e nações sejam alcançados através do Evangelho. Agora a pergunta que eu quero te fazer: tem como haver expansão do reino de Deus fora do meu posicionamento? Tem como Deus manifestar o reino de Deus se a noiva, o corpo de Cristo, não estiver posicionada, decidindo crescer todo dia, decidindo ser um ser humano melhor todo dia, decidindo evoluir o seu padrão como o padrão de Jesus todo dia? Tem como o reino de Deus se manifestar? Não tem. Não se iluda mais. Sai desse lugar, sai desse mundinho de fantasia. O Evangelho não é um romance. Amém? O Evangelho não é um romance. Sai desse conto de fada aí. Não tem como, não existe outra maneira do reino de Deus se manifestar a não ser através dos predestinados, a não ser através do corpo de Cristo. Não tem como. E se o Evangelho não é liberado, não é manifestado através da minha forma de viver, como vai haver salvação? Como vai haver salvação? Como o mundo vai ser reconciliado com os céus, sendo que Jesus morreu por todos e confiou a nós o trabalho e a missão? Formoso é os pés daqueles que envia, que leva as boas novas, a obra do novo pacto, da nova aliança. Amém? Então é necessário o reino de Deus se manifestar em mim, em nós, através da nossa forma de viver, através da nossa forma de nos relacionarmos.
Sinais, prodígios, maravilhas, dons, talentos, é bônus. É bônus. É bônus. É ferramentas para principalmente alcançarmos os que estão fora da aliança. Mas para nós que estamos dentro da aliança, precisamos abraçar os frutos do Espírito Santo. Quero fechar a live com essa verdade. Amém? Você pode se manifestar aí. Estou entendendo, profetiza. Seja uma ferramenta na vida de alguém. Seja uma ferramenta. Não sei ministrar, não sei pregar, não sei falar com uma senhora. Rumina esse vídeo, baixa esse vídeo. Rumina, faça uma série, envia. Mas mais do que tudo isso, decida viver. Decida viver, decida ter clareza que é sobre você e Deus, é sobre você e a sua cruz. A altura, a largura, o comprimento, o tamanho da sua cruz. Você precisa dar uma resposta para Deus. Não é porque eu sou boazinha, não. É porque eu sou, sabe, inspirada pelo Espírito Santo. E decido usar a sabedoria divina para deixar de ser tola. Para não me tornar uma pessoa nécia, dura de coração. Que não se dá ensinamentos, que não se dá a entender o que é precisar continuar crescendo. Quantas pessoas eu conheço, não, já fui ungida, Deus me escolheu, Deus fala comigo no secreto, glória a Deus por isso. Mas o Evangelho nos traz um ciclo transbordante de crescimento, de evolução, de expansão. Onde? Na nossa mente, na nossa identidade, para que assim nós venhamos conquistar territórios, povos, famílias, reconciliando todas elas aonde? A quem? A Deus, ao Pai. Esse é o desejo do Pai. Eu costumo dizer, sabe quem venceu na cruz? A noiva, a igreja, eu e você. Jesus não desistiu da cruz. Jesus não negou a cruz porque viu André na cruz, porque viu o Edson Júnior, viu a Raquel, viu a Lô, viu você aqui que está me ouvindo, viu a Cacau. Ele te viu na cruz. Ele é o início, o meio e o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Amém? Jesus já está lá no nosso futuro, com tudo pronto, com tudo preparado. Mas e aí? E aí, você tem convicção dessa coroa sobre sua cabeça? Você tem convicção que você vai ter um lugar no pódio? Pensa você estar na Nova Jerusalém, depois de ter se entregado tanto, renunciado tanto além da salvação, para levar o reino, não ter coroa, não ter lugar no pódio. Pensa, vai ser uma frustração eterna. Você vai ver lá aquele, ó, nossa, ela pregou para mim, nossa, ele me visitou, nossa, ele me ensinou, mas eu não dei lugar, eu não dei vazão. Então eu vou me contentar com a maravilhosa salvação, porque já também é um grande presente. Mas opera aqui também, através principalmente da vida de Paulo, a justiça de Deus. Porque se a salvação, pensa sobre isso, é um dom, é um presente, né? Eu aceito Jesus e eu ganho a salvação. Não é pelos meus méritos, não é pelo que eu faço, não é pelos talentos, não é nada disso. Eu aceito Jesus, eu ganho esse presente, sou salva, né? Aí a gente vê os predestinados. Aqui está operando a justiça, né? O reino, a regência do reino de Deus. E para os predestinados que aceitaram o chamado de Jesus, estão vivendo e buscando o que Paulo está ensinando, Pedro, todos os apóstolos aqui, estão buscando ganhar almas, reconciliar o céu, estão se movimentando, não está transferindo tudo só para Deus, não está transferindo tudo só para o Espírito Santo, não está transferindo tudo só para a comitiva de anjos, está assumindo o seu papel no corpo. Para esses Deus tem um pódio, para esses Deus tem um lugar de relevância, sim, amém? Isso vai trazer clareza, porque em muitas situações nós somos mais perseguidos do que aqueles que decidiram só ser salvos, ou foram escolhidos só para ser salvos, né? Olha para a vida de um predestinado. Olha para a vida de um predestinado. Quem é o predestinado? O mensageiro, aquele que calçou, né, os seus pés da sandália das boas novas, anunciar o evangelho da graça, o evangelho do reino de Deus. Olha para a perseguição de Pedro, olha para a perseguição de João, olha para a perseguição de Paulo, olha para a perseguição desses predestinados. Olha para isso e você já vai se convencer. Aí você vai entender porque aquela pessoa que mora com você está lá, vivendo a vida dela, né? Tem tudo que precisa, não passa luta, não passa perseguição. E você lá é parte desse membro da família.
E você passa por luta, passa por perseguição. Lembra tudo isso? Tiago vai dizer, vai gerar virtudes em nós, virtudes em nós. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, porque como aconteceu, Senhor Jesus, com João. João discerniu, Pai, dentro de um relacionamento que ele decidiu ter com o Senhor, que comer do livro ia provocar muitos amargos em sua vida. O amargo te liberta, o amargo te cura, o amargo te sara. E quando você termina, sabe, esse processo de entender que você não foi só chamado para ser salvo, mas sim para crescer e se tornar um edificador, sabe? Um edificador. Se tornar uma pessoa que vai levar fundamentos, edificação para multidões de pessoas. Uau! Quando você abrir sua boca, a palavra será poderosa. A palavra de Deus vai dizer que ela vai sair com poder, como delícias. E Ele vai comparar isso como mel. Vai provocar amargo para o nosso crescimento. Mas vai ser delícia, vai ser vida, vai ser doçura, vai ser como um mel para a vida daqueles que se encontram perdidos. Essa é a obra do reino, através do corpo de Cristo, dentro do novo pacto, da nova aliança. Se estão te ensinando outro ministério, pastor Odair, outro evangelho, outra doutrina, pede para sair, pede para sair. Seja corajoso para ficar firme no verdadeiro evangelho, como disse Pedro. Para onde eu vou, Senhor? Para onde eu vou, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Este foi aquele, o mesmo homem, a lasca da rocha, que Jesus o exortou várias vezes. Pedro, você vai me negar. Pedro, você vai me negar. Antes do calo, sabe, cantar 3 vezes, você vai me negar. E Pedro não deu vazão. Pedro não deu ouvido para a exortação que Jesus estava trazendo para ele. Ele não deu vazão. O que aconteceu? Aconteceu o que o mestre liberou. O que aconteceu no outro cenário lá da multidão? Ele discerniu, é verdade. É verdade. Difícil é te ouvir. Não é fácil te ouvir, não. Suas palavras são duras, fortes. Provoca, sabe? Meu Deus, desconforto em mim. Mas para onde eu irei, se só de ti virá vida, e vida que me dará a eternidade? Então ele está falando da vida aqui e da vida para a eternidade. Amém? Esse é o verdadeiro evangelho. Amém? Se sujeite a estar na posição. Se sujeite a desenvolver relacionamento com Deus através das Escrituras. E você será um agente de reconciliação. E você será um agente de edificação, trazendo fundamentos para que povos, para que nações, eu declaro dessa forma, minha mente vê grande. Amém? Todos possam ser reconciliados ao Pai. Deus te abençoe, que você tenha um final de semana abençoado pela presença do Espírito Santo, que eu tenho certeza, tem novidade de Deus, liberação de Deus todo dia, liberando sobre a vida daquele que não vai ganhar posição no seu relacionamento. Amém? Até terça-feira, eu creio. Amém? E a gente fecha esse ciclo desse voto semana que vem. Amém? Eu creio que a gente fecha semana que vem. Profetiza, e aí? O que virá? Estamos orando, mas vamos continuar no mesmo horário orando. Só vamos ouvir da parte de Deus qual é a direção que Ele quer, através das suas escrituras, né? Nos levar a ruminar, né? Nos levar a ruminar. O que Deus tem para essa nova estação para nós? Deus te abençoe. Para mim sempre é um prazer estar aqui com você, trazendo edificação, trazendo crescimento, clareza. Se precisar de ajuda, suporte, aconselhamento, só me chamar aí, né? No meu pessoal,
porque como noiva só estamos cumprindo o nosso papel, levar fundamento e edificação a todo aquele que crê, precisa e necessita. Amém? Deus te abençoe.